18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui na programação da 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Segundou, galera. Estamos juntos aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. Muita informação para você. Toda a nossa equipe de jornalismo apurando, correndo atrás das notícias, das informações mais importantes e relevantes agora, nesse momento, para você, 6 horas em ponto. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos aí que nos acompanham, galera que tá no carro, tá em casa, tá dando aquela descansada básica, hoje tá com cara de sábado ainda, hein? É, feriadão, né? Tá com cara de sábado. Aqui nos estúdios Ari Guedes e Trovão, operando todas as máquinas do aplicativo Humano. Sejam bem-vindos, você que nos assiste aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mix. E depois do programa, quer conferir? Vai lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, ou então no YouTube. Nós temos o canal no YouTube também do 18 horas, acompanha, assista, todos os nossos programas estão por lá. Pois aí, a galera hoje está aproveitando, né? E agora, sem querer saber de pandemia, eu tô ficando preocupado com isso de novo. Exato, Cid. Hoje, segunda-feira, né, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, padroeira aqui de Manaus e tal, feriadão prolongado em todo o Brasil. E o que a gente mais viu foram aquelas cenas repetidas, né, de praias cheias, aglomeradas, balneários, tudo lotado. Queria aqui mandar aqui um abraço para a rapaziada do Garantido, tiveram aí a sua eleição, elegeram aí os presidentes, presidente e vice-presidente por triênio, e mais uma vez, Karime, a gente lamenta também a aglomeração. Tinha mais de 7 mil pessoas ali no centro de convenções, no Sambódromo, né? A turma toda junta, e na hora do festejo, da comemoração, todo mundo se abraçando sem máscara, foi um negócio assim absurdo. Então, gente, é preocupante isso, porque são cenas que a gente tá vendo aí repetidamente, né? Quando a gente acha que esse negócio vai acabar, tá melhorando, né? Aí começa de novo isso. As segundas ondas, né? Vários países da Europa, várias cidades estão passando pela segunda onda, decretando essa semana várias situações de lockdown, várias outras voltar a vários isolamentos, enfim, por conta da segunda onda que em vários lugares estão acontecendo no mundo. Vamos lembrar, né, que na última semana o Brasil passou das 150 mil mortes por Covid-19 e dos 5 milhões de casos registrados da doença. Apesar dos números altos, a média móvel de mortes por coronavírus ficou abaixo de 600 pela primeira vez desde maio. Ok, talvez tenha sido aí esse índice que tenha animado aí as pessoas para sair nesse feriadão, né? Pois é, mas otimismo demais também não faz bem, viu? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a estabilização é importante sim, claro, né? No entanto, muitas pessoas ainda estão sendo contaminadas no Brasil e o número abaixo da média não significa segurança, gente. A organização alerta que o fato dos números estarem diminuindo também não significa que eles não subam novamente. Pois é, Cid. Então é sempre bom lembrar, estamos sim numa pandemia, ainda não há vacina, não existe vacina pronta contra a Covid-19, então as recomendações são aquelas, né, Cid, básica, né? Evita aglomeração. Eu uso álcool em gel, lava a mão com sabãozinho, usa a máscara. E usa a máscara. Principalmente quando estiver na rua, usa a máscara. Exatamente, gente. Todo cuidado é pouco. Isso. Agora, 6 horas e 4 minutos. Começa agora o programa 18 horas desta segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, para começar, um novo estudo australiano traz ainda mais preocupação. Isso porque cientistas sugerem que o vírus da Covid-19 pode sobreviver até 28 dias em determinadas superfícies, como o aparelho de celular e o dinheiro. Os detalhes quem traz é a repórter Júlia Gomes. O novo estudo é da Agência Científica Nacional da Austrália e sugere que o SARS-CoV-2, responsável pela transmissão da Covid-19, pode sobreviver em superfícies por muito mais tempo do que se pensava. Segundo os pesquisadores australianos, o vírus pode permanecer infeccioso em superfícies como notas de dinheiro, telas de celulares e aço inoxidável por até 28 dias.
No entanto, alguns especialistas duvidam da real ameaça representada pela transmissão por superfícies e afirmam que o vírus é mais comumente transmitido quando as pessoas tossem, espirram ou falam. Constantemente, estudos sobre o novo coronavírus são divulgados. A exemplo, o estudo realizado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, em agosto, que apontou que a Covid-19 talvez possa ser transmitida pelo ar, infectando uma pessoa mesmo sem ela ter tocado em objetos ou precisar estar perto de pessoas contaminadas. O diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, explica que o vírus, para se manter vivo no ambiente, depende da umidificação, que é estabelecida justamente pelas gotículas de saliva. Eles ficam viáveis nessas gotículas, né? Tanto que o uso da máscara é para evitar que um contaminado contamine outros suscetíveis. E o suscetível, por sua vez, protegido dessas condições de contato com as partículas eliminadas pelo transmissor. E enquanto não tiver uma vacina para a doença, o infectologista afirma que as medidas de segurança continuam sendo a única garantia de proteção contra a Covid-19. A higiene das mãos, o cuidado da manipulação das mãos, o uso da máscara, tudo isso continua sendo necessário. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Cultura e entretenimento. Olha só, a Prefeitura de Manaus vai pagar até R$10 mil para os espaços culturais fechados por conta da pandemia. Exatamente, Cid. Os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as atividades interrompidas pela pandemia aqui em Manaus vão poder receber subsídio mensal de R$3 a R$10 mil através da apresentação de projetos. Pois é, o decreto para o setor cultural da capital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de sexta-feira e já está em vigor. Os recursos são do governo federal. A Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, repassou para os estados, Distrito Federal e municípios, em parcela única, neste ano de 2020, o valor de R$3 bilhões para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. E aqui na capital do Amazonas, a Manaus Cult vai fazer o cadastro dos que podem ser beneficiados pela medida. A homologação do cadastro será divulgada quinzenalmente no site da Prefeitura de Manaus. Então, muita atenção, hein? Exato. E a Manaus Cult e o Conselho Municipal de Cultura, gestor dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, vão publicar editais, chamadas públicas ou instrumentos similares para o repasse de prêmios e subsídios a todos que se enquadrarem nos parâmetros indicados na lei. Todos os projetos apresentados vão concorrer em condições de igualdade e passarão previamente pela avaliação de um conselho de seleção, sendo posteriormente encaminhados ao Conselho Municipal de Cultura para julgamento e deliberação. O resultado final será publicado no Diário Oficial do município de Manaus e no site da Prefeitura de Manaus. Agora, vale destacar que o subsídio mensal só vai ser concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, estando proibido o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário seja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural. Essa é uma boa alternativa, né, para compensar os agentes culturais que nesse período estão realmente impedidos de exercerem suas atividades. Nada mais justo. Parabéns ao governo federal e à Prefeitura de Manaus por essa iniciativa. Você está ouvindo 18 horas. E fiscalização encerra festas clandestinas e autua 25 estabelecimentos neste fim de semana aqui em Manaus. Pois é, 3 estabelecimentos aí foram interditados por aglomerações e falta de documentação obrigatória para o funcionamento. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. A Central Integrada de Fiscalização encerrou 2 festas clandestinas e autuou 25 estabelecimentos em diversos pontos da cidade por descumprimento do decreto governamental entre a noite da última sexta-feira até a madrugada de hoje. 3 estabelecimentos foram interditados por aglomerações e falta de documentação obrigatória para o funcionamento. As 2 festas encerradas pelos agentes da CIF ocorriam no Tarumã. Em uma delas, fechada na noite do domingo, havia mais de 1.000 pessoas aglomeradas no local, todas sem máscara. Ao todo, a CIF vistoriou 70 estabelecimentos entre bares, postos de combustíveis e flutuantes, possíveis pontos de aglomeração. Um bar foi interditado no sábado e outros 2 no domingo pelo não cumprimento do decreto.
A CIF Fluvial também vistoriou 24 flutuantes durante o sábado e o domingo, sendo 3 autuados por funcionamento irregular e promoção de eventos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Falar o que, né, Cid? Que situação? Olha, foram diversas vezes. Todo final de semana tem uma festa dessa que é fechada. A gente costuma falar sobre esses assuntos aqui no nosso jornalismo. Então isso é um negócio absurdo. As pessoas não seguem regra, não tem justificativa para isso. Entende? Eu não sei mais o que falar a respeito. A gente não entende, não pode, acabamos de falar, estamos na pandemia, não pode aglomerar, as pessoas estão morrendo, os números são muito graves ainda aqui no estado. O último número divulgado, né? O estado soma mais de 147 mil pessoas infectadas e mais de 4.200 pessoas mortas pela Covid-19. A gente estava trabalhando com a média de 700 pessoas infectadas por dia e 5 mortes por dia. É um número muito alto para você brincar com a sua vida, para você que vai nessas festas, nesses bares clandestinos e os donos, né, que visam o dinheiro. Exatamente. Não se tem mais, a gente não sabe que valor é esse. É porque não tem um controle, a gente está vendo aí que não tem um controle, não existe absolutamente nada a não ser aglomeração. Aqui no aplicativo Mano estão falando, é o povo brincando, né, com a morte, não com a vida, exatamente. Agora 6 horas e 11 minutos, você está na sintonia certa, 100,7. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, no Dia das Crianças, o Conselho Nacional de Justiça revela: o Amazonas tem 63 crianças disponíveis para adoção. E em todo o Brasil, são mais de 5 mil crianças aptas a serem adotadas e mais de 30 mil crianças acolhidas em abrigos. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ligado ao Conselho Nacional de Justiça, divulgou os números sobre a questão da adoção no Brasil, inclusive números de cada estado. Aqui no Amazonas, existem 63 crianças disponíveis para adoção, mas em todo o Brasil, são 5.154. De acordo com o painel de informações do CNJ, o estado de São Paulo dispara com mais crianças prontas para adoção, um total de 1.075, seguido por Minas Gerais, com 677, Rio Grande do Sul 648, Paraná 519 e Rio de Janeiro 493. Os estados com os menores números de crianças aptas a serem adotadas são Roraima com 5 e Acre com 6 crianças. Ainda de acordo com o sistema, 3.702 crianças estão em processo de adoção e existem 36.155 pretendentes disponíveis. A cor parda é a que mais prevalece entre essas crianças. Os meninos são maioria, 2.753 ou 53,4%, contra 2.398 ou 46,6% de meninas. Quanto à faixa etária, a grande maioria tem mais de 15 anos e a menor disponibilidade é de crianças com idades entre 3 a 6 anos. Além disso, segundo o Sistema Nacional de Adoção, 30.967 crianças estão hoje acolhidas em um dos mais de 4.000 abrigos do país. O sistema de acolhimento é aplicado pela Justiça quando há situações de abandono, maus tratos, negligência ou risco para a criança. Esse apoio é temporário e tem duração de 18 meses. Depois a criança pode ser reintegrada à família ou colocada para adoção. Do total de meninos e meninas acolhidos, 7.997 têm até 6 anos. A maioria dos abrigos é de adolescentes. São 5.886 com 12 a 15 anos e 8.634 com mais de 15 anos. A distribuição por gênero é parecido, com 50,7% de meninos e 49,3% de meninas. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, o que falar de adoção? Minha família tem muitos, eu tenho primos adotados. Isso é maravilhoso, né? É muito mais do que uma relação de afeto e solidariedade. É uma demonstração do amor incondicional de quem quer se tornar pai e mãe de uma criança, de uma adolescente, até de uma pessoa maior de 18 anos, sim, por que não? E isso independe da sua origem, sem distinção com os filhos biológicos. No fim das contas, cresce todo mundo junto, né?
é um ato de amor mesmo. Não tenha dúvida. E para isso existe todo um procedimento. Olha, preenchimento de requisitos para que a adoção seja efetivada. Os interessados em adotar são encaminhados para os cursos preparatórios de pretendentes à adoção e para avaliações do Serviço Social e de Psicologia das varas da infância e da juventude. É um processo lento, realmente. Todo esse processo assim de adoção pode parecer burocrático, lento e chato, mas é necessário, porque é a forma legal e a única forma que vai proporcionar a segurança para um ato tão significativo quanto este. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora a gente fala de um outro assunto preocupante, que são as queimadas. Está sendo divulgado aí, né, em nível nacional. O Amazonas já registra aí o pior ano da história desde quando o INPE passou a fazer o levantamento de focos de incêndio, isso lá em 1998. E segundo os especialistas, a preocupação é que o fogo atinja ainda mais as áreas de conservação e de proteção ambiental, como o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Vamos aos detalhes desta história agora na reportagem de Júlia Gomes. 2020 já é o pior ano em número de queimadas no Amazonas e superou o recorde anterior de 2005. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que até esta segunda-feira o estado já havia registrado 15.701 focos ativos, enquanto que em 2005 o acumulado de todo o ano foi de 15.644 casos de incêndio. O levantamento de focos ativos de incêndio do INPE é feito por satélite desde 1998. A situação mais preocupante é no sul do Amazonas, que concentra boa parte dos focos de incêndio. Para a agrônoma Catel Ken, professora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Amazonas, outra preocupação são as ocorrências de incêndio também em unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral, como o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Nesse Parque Nacional não há moradores, então o que a gente pode entender? A gente pode entender que há uma influência do uso da terra, do desmatamento, do avanço do fogo pelo entorno, né, da unidade de conservação. A especialista fala ainda do efeito cascata dos focos de calor. Quanto mais desmatamentos, mais queimadas, diminuindo assim os serviços ecossistêmicos, que são os serviços que a natureza proporciona aos seres humanos para ter qualidade de vida. Quanto mais desmatamento, mais queimada, mais calor, mais queimada. Então, dessa maneira, foge do controle, né? Então, por isso que é muito importante esse trabalho de sensibilização da sociedade como um todo, para que vários atores da sociedade, tanto dos governos como diversas organizações, o cidadão possa realmente agir como ator nesse sentido para frear essa questão que traz muito prejuízo. O governo do estado foi notificado na semana passada pelos Ministérios Públicos Federal e de Contas a adotar em caráter de emergência uma série de medidas, entre elas a contratação de brigadistas para o enfrentamento do desmatamento e das queimadas no Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, olha, os alvos da segunda fase da Operação Sangria completam 5 dias de prisão temporária nesta terça-feira, mas vão continuar detidos porque o Supremo Tribunal de Justiça prorrogou por mais 5 dias o tempo deles na prisão. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da União, investigam na Operação Sangria o caso da compra dos ventiladores pulmonares feito pelo governo do Amazonas em uma loja de vinhos no auge da pandemia do novo coronavírus. Relembrando aí o nome dos presos na última quinta-feira, foram Rodrigo Tobias, que é ex-secretário de saúde do governo Wilson Lima, a Dayana Média de Souza, ex-secretária adjunta da capital da SS, né, do governo Wilson Lima, Luiz Avelino, médico que comprou parte da FJP, a adega que forneceu os 28 ventiladores pulmonares ao governo, Gutenberg Alencar, citado como ponte entre o governador Wilson Lima e a secretária de saúde para organizar a compra dos ventiladores. E ainda o ex-gerente da Secretaria de Saúde, Ronald Santos. Bom, além das 5 prisões temporárias, a Polícia Federal também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, entre eles no gabinete do vice-governador Carlos Almeida e na casa dele.
Agora em Manaus, 6h19. Você está na sintonia certa aqui na 100,7. 18 horas. Bom, agora, vamos de música? Vamos de música, 6h20. Vamos para a nossa primeira, abrir a playlist aqui de hoje, do 18 horas. Olha, o produtor alemão Roosevelt acaba de anunciar um novo álbum intitulado Paul Dan. O disco, que conta aí com 10 faixas, tem previsão de lançamento para fevereiro de 2021, dona Karine. Exato, segundo Roosevelt, o novo trabalho é uma carta de amor a dance music. Olha que maravilha. Show. Enquanto o disco não sai, vamos conferir um single do álbum. Vamos de Feels Right. Você está ouvindo 18 horas. E meus ouvidos não me enganam, meu irmão. Roosevelt, a gente vai ouvir falar muito desse cara ainda. Feels Right, a primeira, abrindo aí a nossa playlist do 18 horas. Mix. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada de feriados de segunda-feira, né? Segunda-feira. Já segundona. Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a noite deve ser de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 77%. Mix. Eu sei que tem muita gente também com a cabeça distorcida, que nem a minha, por causa desse feriadão, viu? Mas enfim, por causa da pandemia do novo coronavírus, a tradicional procissão de Nossa Senhora de Aparecida teve que ser adaptada, Karine. Claro, né? Como tudo nesse ano, né? E os fiéis em Manaus foram às ruas de carro para homenagear a padroeira do Brasil, e a repórter Nathalie Moraes acompanhou os festejos e traz os detalhes pra gente agora. Para evitar aglomerações, esse ano não teve a procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A tradicional bênção em veículos foi realizada em frente ao Santuário de Aparecida. Em seguida, uma missa foi celebrada. A carreata teve início ainda nas primeiras horas da manhã de hoje, pelas principais ruas do centro da capital. Os fiéis passaram em frente ao santuário e receberam as bênçãos de padres com água benta. O tema da festividade este ano é Maria, Mãe da Amazônia. O padre Jamber Batista, pároco do Santuário de Aparecida em Manaus, falou sobre as homenagens, entre elas a Missa pela Vida em homenagem às vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde. Hoje é um dia muito especial. Hoje o Brasil está em festa e Manaus também está em festa. O bairro de Aparecida em Manaus hoje acordou muito cedo para começar a programação, que foi com a bonita carreata. Muitos carros vieram para esse primeiro momento do dia. Esse ano, por conta da pandemia, nós não vamos ter a tradicional procissão. Nós vamos ter outra carreata no final do dia. E logo em seguida, por volta de 18h30, a gente então começa a última missa, que é a missa solene também, para encerrar esse dia. Com muito júbilo, com muita gratidão a Deus. Ainda que seja um ano difícil, mas é possível perceber a graça de Deus sendo derramada nesse povo bonito, nesse chão sagrado da Amazônia. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por cada um, por cada uma, e que esse dia seja um dia de bênçãos, seja um dia de muita alegria também. Devota da padroeira, a enfermeira Maria Glória foi até o santuário para agradecer todas as bênçãos diante dos dias difíceis vivenciados desde o nascimento da sua filha, que com apenas 1 ano e 3 meses já fez 5 cirurgias em decorrência de complicações nos rins. Hoje a mãe foi agradecer e demonstrar a sua fé. É muito grande, né? Ela que supera, né, todas as dificuldades, e a gente é grata a ela pela saúde da nossa filha, ainda que ainda está em tratamento. Sem o tradicional arraial em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, para evitar aglomerações, o santuário está arrecadando fundos para manter o santuário com uma rifa. A gente sempre, ao longo dos novenários, fazemos arraiais para arrecadar fundos para a manutenção do templo, para os gastos e as despesas que nós temos nas festividades. Mas como não temos o arraial, justamente em decorrência de tudo que está acontecendo e da pandemia, nós estamos organizando rifas, né, no valor
de R$5, com mais de 10 prêmios, kits, né, a camisa, a máscara dos festejos, a garrafinha de Aparecida com álcool em gel ou água benta, você pode adquirir, ajudar o santuário nesta festividade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ministro do Supremo Tribunal Federal suspende foro privilegiado a defensores e procuradores do Amazonas. A decisão é válida também para os estados do Pará, Rondônia e Pernambuco. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. A decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu parte das constituições estaduais do Amazonas, Pará, Pernambuco e de Rondônia, que garantiam foro privilegiado por prerrogativa de função a autoridades não listadas na Constituição Federal. Estão nessa lista delegados, defensores públicos, procuradores e chefes do Ministério Público, auditores militares, presidentes de entidades estaduais e reitores. A liminar ainda deverá ser aprovada pelo plenário da Corte. Segundo a agência Conjur, o ministro concedeu liminares em ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Procuradoria-Geral da República nos 4 estados. O ministro Barroso entendeu que as normas que estabelecem o foro privilegiado são excepcionais e devem ser interpretadas a fim de assegurar a independência e o livre exercício em alguns cargos. Em agosto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou 17 adins contra dispositivos ou parte de constituições estaduais que garantem o privilégio, argumentando que a União tem a competência exclusiva para legislar sobre direito processual e que as constituições estaduais estariam violando o princípio da isonomia, atribuindo tratamento desigual aos servidores públicos. A Constituição Federal já garante o foro privilegiado ao presidente e ao vice-presidente da República, deputados federais e senadores, ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, além do Procurador-Geral da República, ministros de Estado, advogado-geral da União, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missão diplomática e de caráter permanente, governadores, magistrados, conselheiros dos tribunais de contas, membros do Ministério Público e prefeitos. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. A explosão... Cidades. A explosão de casos de malária, em especial do tipo mais letal da doença em São Gabriel da Cachoeira, acendeu o alerta nas autoridades sanitárias do Amazonas. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde viajou na semana passada ao município para elaborar um diagnóstico do surto da doença no Alto Rio Negro e propor medidas emergenciais de controle. Bom, depois da crise enfrentada em 2018, São Gabriel volta a liderar o ranking da malária no Brasil agora em 2020, seguido por Cruzeiro do Sul, no Acre. Dos 7.400 casos de malária em São Gabriel este ano, 31% são do tipo falciparum, somando 2.166 casos. O número está muito acima do considerado aceitável na Amazônia Legal, que é de até 10% das ocorrências da malária deste tipo. É igualmente preocupante constatar que, além de São Gabriel da Cachoeira, os municípios vizinhos de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos também figuram entre os 10 com mais casos de malária este ano no Brasil. O panorama é insustentável na região e existem esforços urgentes das instituições públicas responsáveis. É que quando a gente observa o aumento da malária fora de controle e São Gabriel volta a ser ter esse alto índice, fica claro que os serviços não estão bons, não estão resolvendo, não estão atuando a contento. Temos que sim, que buscar assim, que ter uma busca ativa e intensa. O governo precisa assumir responsabilidade, claro, conjunta entre Estado e município para garantir o bem-estar da população, sobretudo dos povos indígenas do Rio Negro. Pois é, né, Karine? Não bastasse aí a pandemia de coronavírus, tem uma explosão de casos de malária nesse momento, só assusta e preocupa a todos. Por isso, a necessidade de uma ação emergencial para conter o avanço dessa doença. Você está ouvindo 18 horas.
E muita atenção quem tem cachorrinhos e gatinhos e bichinhos, não é? Começa amanhã a 41ª campanha de vacinação antirrábica animal aqui em Manaus. A campanha vai ser feita por meio do sistema de vacinação casa a casa. E a meta da Prefeitura de Manaus é imunizar 225.335 animais. E segundo dados da Prefeitura, do total de animais a serem imunizados, 161.110 são cães, correspondendo a 80% da população canina, e 64.225 são gatos, 100% dos felinos estimados aqui na capital. As ações da campanha vão acontecer de segunda-feira a sábado, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde, durante 45 dias. Isso. Para a execução da campanha, a Prefeitura realizou o processo seletivo para a contratação de 210 vacinadores. Segundo dados da Prefeitura, há mais de 30 anos, Manaus não possui relatos de casos notificados de raiva. Olha aí. E a vacinação desse tipo, casa a casa, vai começar nas comunidades do Mauazinho, Parque Mauá, Jardim Mauá e Vila da Felicidade, na zona sul de Manaus. As comunidades 23 de setembro, comunidade Ismail Aziz, comunidade São João e União da Vitória, na zona oeste. Na zona norte, no Braga Mendes, Cidade de Deus, Conjunto Vila Nova e Conjunto Benhur. E na zona leste, no Monte Sião, Valparaíso, Bairro Novo e Jorge Teixeira. Olha, a população também poderá procurar os postos fixos de vacinação que estão localizados na sede do Centro de Controle de Zoonoses, lá no bairro da Compensa, na zona oeste. Nas 2 unidades móveis que estão instaladas no Centro Social Urbano, ali no Parque 10 de Novembro, e na mini Vila Olímpica, no bairro Coroado, além da unidade no Shopping Felipe Dal, lá no bairro Jorge Teixeira. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas recomendaram ao governador Wilson Lima e a secretários e titulares de diversos órgãos públicos estaduais uma série de medidas emergenciais para combater as queimadas e o desmatamento no estado. Também recomendaram medidas para o fortalecimento de mecanismos de fiscalização e autuação de crimes ambientais, incluindo a contratação de profissionais e a posterior realização de concurso público. O Estado tem um prazo de 15 dias para atender às recomendações mais urgentes. 18 horas. Olha só. Uma das medidas tomadas por muitas empresas para continuar o trabalho sem pôr a vida do trabalhador em risco foi o home office. A forma de trabalho pode virar tendência mesmo depois da pandemia. Exatamente, Cid. Mesclar o trabalho presencial e a distância deverá ser comum no cenário pós-pandemia. A repórter Nathalie Moraes conversou com um especialista no assunto e traz pra gente os detalhes. O fim do isolamento social não significará o fim do home office para várias empresas. Algumas estenderam o trabalho remoto até o fim do ano, outras já decidiram migrar de vez para o formato à distância e há aquelas que planejam voltar à medida em que a crise sanitária for melhorando, mas com flexibilização, possibilitando ao trabalhador ficar ou não em casa. Mesclar trabalho presencial e à distância deverá ser comum no cenário pós-pandemia. É o que afirma o especialista em trabalhos na web, Rubens Bianchini. O home office ele já era uma tendência. O que ocorreu é que nós adiantamos esse processo de home office, né? Então nós tínhamos o home office já programado para os próximos 5, 10 anos. A maioria das empresas já vem adotando. A gente foi derrubado, né? A gente foi empurrado para essa tendência agora, repentinamente, com a questão do coronavírus. É bem verdade que as transformações no mundo do trabalho já estavam em curso há muitos anos, mas também é inegável que esse processo foi acelerado pelos efeitos da crise. Segundo o especialista, a tendência é que os nossos trabalhos fiquem cada vez mais humanizados. É necessário manter uma disciplina para fazer um bom trabalho de home office, claro, mas cai por terra, assim, aquela questão que a gente de vez em quando via aquelas imagens de crianças aparecendo ao fundo, de cachorro latindo ao fundo das reuniões tão importantes. Isso vai acabar sendo um pouco mais comum, né? Isso é uma humanização do home office, a gente acredita, né? Então,
como nós tínhamos empresas no passado recente que transformavam uma empresa numa casa, né? Praticamente a empresa cedia todas as comodidades como se você estivesse em casa. Hoje você vai trazer isso para dentro da sua casa. A gente vê os artistas aí fazendo essas lives, mostrando um pouco da casa deles. Isso vai se tornar uma tendência também, né? Isso é a humanização, quer dizer, uma forma da gente deixar mais simplificada a maneira como a gente se comunica dentro de uma situação de home office. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, durante o ápice da pandemia, 1 em cada 3 empresas teve que rapidamente investir em novas tecnologias que viabilizassem o home office. Entre as empresas, a expectativa pela permanência do home office é maior no segmento de serviços, seguido pelas indústrias e pelo comércio. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Às 6 horas e 38 minutos em Manaus. Vamos com a nossa segunda da playlist de hoje. Olha, no começo de setembro, a Dua Lipa respondeu algumas perguntas aí de fãs no Twitter e a musa revelou as músicas favoritas dela no álbum Future Nostalgia. A primeira citada foi Hallucinated, seguida de Levitating e Love Again. Então vamos de música, né? Vamos então de Dua Lipa featuring Da Baby. Você está ouvindo 18 horas. 6h42, essa é Dua Lipa e Da Baby, Levitating. Mix. Muito bem, agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Teremos um dia... Sei como, nem... Isso vai ser chuvoso. Fala logo, tira logo meu ânimo. Vai, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, Cid, amanhã, na parte da manhã, teremos sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva assim à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 79%. Mix. Olha só, e foi lançado aí o projeto Conserve, no qual produtores rurais vão receber por florestas conservadas na Amazônia, que por lei até poderiam ser derrubadas. A iniciativa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e já funciona como projeto piloto no estado do Mato Grosso. Mas a expectativa é que em 2021 seja implantado por produtores, com produtores rurais de outros estados. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A iniciativa chamada de Conserve é um mecanismo financeiro que vai compensar produtores rurais da Amazônia Legal pelo seu esforço de conservação de matas que, por lei, poderiam ser derrubadas dentro de suas propriedades. O lançamento do Conserve aconteceu durante um debate virtual, transmitido em uma rede social do Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, o IPAM, com a participação de autoridades e especialistas no tema. Baseado em 3 anos de estudos, o Instituto criou o mecanismo privado de compensação pelo chamado excedente de reserva legal, ou seja, a área com vegetação que o proprietário rural preserva, além do que é obrigatório pelo Código Florestal. Segundo o coordenador do projeto, o pesquisador do IPAM, Marcelo Stabile, o propósito do Conserve é de tentar encaixar os produtores da Amazônia Legal na conservação associada à produção. O Conserve é um mecanismo simples, ele é voluntário e ele é privado. Ele é simples, mas ele não é simplório, porque ele parte de 3 anos de estudo que a gente elucidou para identificar essas áreas, quantificar e qualificar essas áreas, conhecer e conversar com os produtores. O Conserve também ele é voluntário, o produtor vai participar se ele quiser, e a ideia é que mais produtores possam entrar no decorrer do tempo, que isso se torne algo muito maior do que essa sementinha que estamos plantando hoje. A previsão do IPAM é chegar até 30 contratos em municípios pré-selecionados, englobando pelo menos 20 mil hectares nos próximos meses, como explica o organizador do projeto, Marcelo Stabile. A gente está operando em um município do Mato Grosso, na região de Sapezal, com 6.500 hectares de áreas conservadas pelo projeto, e no ano que vem a gente vai chegar a pelo menos 3 municípios com 20 a 30 mil hectares de áreas conservadas no Mato Grosso e em outros estados onde a gente também está estudando a implementação do Conserve. Só que o Mato Grosso tem 7 milhões de hectares de áreas passíveis de desmatamento, de florestas que podem ser desmatadas legalmente. E essas florestas precisam ser conservadas. E se a gente implementar o Conserve no Mato Grosso, é muito importante. Mas na Amazônia Legal tem 23 milhões de hectares de áreas passíveis de desmatamento legal. E a gente não pode se dar ao luxo de perder essas florestas. A
A adesão ao projeto é voluntária e os proprietários rurais que escolhem participar receberão pagamentos semestrais pela manutenção da vegetação após análise periódica da área contratada. Nesta fase, o IPAM vai testar o mecanismo a partir de doações do governo da Noruega e dos Países Baixos. Aproximadamente 24 milhões serão pagos aos produtores durante esta etapa. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha só, o serviço de coleta agendada de grandes objetos da Secretaria de Limpeza Pública Municipal voltou a atender a população depois de um período aí de suspensão devido à pandemia do novo coronavírus. Pois é, a coleta agendada de grandes objetos tem o objetivo de recolher aquela história, né? De forma correta. Sofás, fogões, colchões, camas e outros itens que costumam... joga até no rio, né? Exatamente, jogar ali num canto, na rua, de forma inapropriada, né? E até, como você falou, nos igarapés dos rios, tá? A repórter Nathalie Moraes, ela tem os detalhes sobre esses agendamentos. Vamos conferir. A coleta agendada de grandes objetos tem o objetivo de recolher das ruas de Manaus sofás, fogões, colchões, camas e outros itens que costumam ser deixados em áreas públicas ou acabam sendo jogados incorretamente nos igarapés da nossa cidade. Segundo o subsecretário de Limpeza Pública Urbana da CEMUSP, José Rebouças, a ideia é incentivar práticas sustentáveis e focar no reaproveitamento e descarte correto dos materiais que não se caracterizam como lixo doméstico. Ajudando aquelas pessoas que esperavam 3, 4 meses pelo mutirão de limpeza. Então o prefeito colocou à disposição o projeto da coleta agendada, aonde a população entra em contato via WhatsApp na CEMUSP, é feito o agendamento e em seguida nossos caminhões vão porta a porta fazer o recolhimento daquele objeto que não serve mais dentro da sua residência. Manaus é uma das cidades que tem coleta diária, de segunda a sábado, com intervalo aos domingos. Que a população também tem que colaborar e não jogar lixo dentro dos igarapés, que a tendência desse lixo é chegar lá no nosso Rio Negro. O cidadão que precisa se desfazer de objetos grandes pode agendar a coleta via mensagens de WhatsApp pelos números 984159563 e 984595618. É necessário o cidadão criar um cadastro prévio e assim fazer o agendamento da coleta e descrever a quantidade e quais os objetos serão descartados com foto, localização e endereço da residência. O estudante Matheus Mamed estava com dificuldades para descartar alguns objetos há alguns meses. A gente estava com dificuldade porque ele é um lixo que não pode ser descartado de qualquer modo com os lixeiros que vêm no dia a dia coletar, né? Fazer a coleta. Sim, eu acho que ele é um serviço totalmente essencial, porque às vezes acaba acumulando e as coisas não podem ser descartadas de forma incorreta, como algumas pessoas acabam fazendo pelo fato do acúmulo, né? Impedindo que ele vá pro igarapé, também vai reduzir a quantidade de sofás, de colchões, etc., de coisas que a gente vê quando a gente passa pelos igarapés, né? Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em sua conta no Twitter na manhã desta segunda-feira, afirmando que para alguns governadores a Lava Jato continua. A princípio, na última quarta-feira, ele havia dito que acabou com a Lava Jato. Além disso, afirmou que não há mais corrupção no governo. Bom, segundo a postagem, o presidente indaga a existência de corrupção em seu governo. Em seguida, ele ironiza os governadores investigados pela força-tarefa. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, tem corrupção no governo Bolsonaro, 2 anos sem Lava Jato para o JB. Já para alguns governadores, a Lava Jato continua, tá ok? Fecha aspas, afirmou o presidente Bolsonaro nas redes sociais. 18 horas. Vou encerrar aqui a nossa playlist de hoje. A playlist de 18 horas hoje foi muito pra cima. Olha só, no mês de agosto aí o cantor Jason Derulo lançou um clipe oficial romântico e eletrizante para a faixa Take Your Dancing.
E a música tem sido aí um incrível sucesso desde as primeiras semanas do lançamento. E o primeiro clipe não oficial com a dança de Take Your Dancing no TikTok tem mais de 35 milhões, minha gente, de visualizações no YouTube. Então simbora, fechando a playlist desta segundona. Vamos de Take Your Dancing. Você está ouvindo 18 horas. Jason Derulo, Take You Dancing. Mix. Bom, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, registra 238 novos casos de Covid-19. Agora, nesta edição, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus informou que no domingo divulgou um número por engano. Ela divulgou 55.863 casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade de Manaus, mas hoje corrigiu esse número e disse que o correto é 55.683 casos confirmados da Covid-19 aqui na cidade de Manaus. O boletim diário da Covid da Fundação de Vigilância em Saúde confirma o total de 147.465 casos da doença em todo o estado do Amazonas até esta segunda-feira. 55.757 são em Manaus, o que corresponde a 37,81%, e 91.708 no interior do estado, correspondendo a 62,19% de todos os casos. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 8 mortes por Covid-19 no estado, elevando para 4.247 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, o Brasil registrou nesta segunda-feira 150.555 mortes e 5.096.209 casos de coronavírus confirmados, segundo o consórcio de veículos de imprensa, com os números repassados pelas secretarias estaduais de saúde. Agora, segundo dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 4.470.163 pessoas recuperadas da Covid-19. E o ex-prefeito de Manaus, José Fernandes, morreu hoje vítima da Covid-19. José Fernandes completaria 77 anos no dia 1º de dezembro. O irmão dele, Miquéia Fernandes, também morreu do novo coronavírus em abril. José Fernandes era advogado e foi prefeito de Manaus no período de 1979 a 1982. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. Além de prefeito, José Fernandes foi deputado estadual e federal. Ele também era presidente de honra da Comissão de Defesa da BR-319. A OAB do Amazonas divulgou nota de pesar e de sentimentos aos familiares do ex-prefeito. Várias autoridades e políticos lamentaram a morte de José Fernandes, entre eles o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o governador Wilson Lima. Agora 6 horas e 58 minutos em Manaus. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Neste Dia das Crianças, uma frase atribuída a Pitágoras diz: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. A frase é para nos lembrar nossas ações, agora, neste momento, são decisivas para o futuro da nossa sociedade. Educarmos as crianças para uma sociedade plural e inclusiva é a melhor forma de darmos a elas a possibilidade de um mundo melhor. Hoje é o dia delas. E é uma oportunidade para os adultos avaliarem sobre o que vão deixar em seus legados. Os filhos, os netos, os sobrinhos, as crianças todas. O que na inocência deles podem esperar de cada um dos adultos. O meio ambiente preservado, uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais oportunidades para todos desenvolverem seus potenciais criativos, mais solidariedade. Aproveitar para pensar um pouquinho sobre isso nesse Dia das Crianças, por alguns segundos que seja, pode ajudar. Basta que cada um lembre do legado que quer deixar para elas.
E lembrar de uma outra frase famosa, essa de Oscar Wilde: a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. 18 horas. E assim encerramos o 18 horas desta segunda-feira, começo de semana. Estamos juntos, amanhã tem mais. Boa noite, Cid. Boa noite e felicidade a todos aí, todas as crianças, um beijo. Sintam-se beijadas pelos tiozões aqui da rádio. Tá ótimo, então, um beijo pra você, boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.